Oi, gente! Vamos estudar sobre os elementos primitivos da geometria. Os elementos primitivos são alguns elementos que fazem parte, inclusive, do nosso dia a dia. Nós utilizamos as palavras relacionadas a esses elementos de forma muito corriqueira, sem nem ao menos pensar se existe algum significado real e matemático para isso. Quais são os elementos primitivos da geometria? Bom, são o ponto, reta e plano. Bom, essas três palavrinhas, esses três elementos fazem parte do nosso cotidiano e sabemos como utilizar, sabemos por que utilizar, mas vocês já pararam para pensar no significado de cada um deles? O que significa ser um ponto? Matematicamente falando, o que significa ser um ponto? O que significa ser uma reta? Muitas vezes as pessoas podem até pensar, não, mas eu sei o que é uma reta, é só eu traçar uma linha. Mas é uma linha qualquer, uma linha que vai sempre em frente? Isso é um significado real? Então, esses elementos, eles estão na geometria, são elementos que são primitivos, fazem parte do nosso cotidiano e hoje nós vamos estudar mais detalhadamente sobre cada um deles, tá bom? Vamos utilizar como início esse desenho de campo de futebol. Observe o desenho de um campo de futebol com as linhas demarcatórias. Neste desenho e em partes dele, podemos perceber várias figuras geométricas que estudaremos, tá? Então, aqui eu não tenho uma reta completa, mas eu tenho uma parte de uma reta que vai dar início a essa nossa discussão. Primeiro, nós vamos falar sobre a ideia de ponto, que são essas marcações em vermelho apresentadas, então, nesse campo de futebol. Olha só, todas essas marcações nos dão a ideia de ponto. Como é que nós vamos, a partir de agora não, prestar mais atenção na representação de um ponto? Gente, todo ponto ele deve ser representado, indicado por uma letra maiúscula, certo? Pode ser, normalmente começamos com as primeiras letras do alfabeto, A, B, C, D, e usamos na ordem crescente. Pode acontecer de não utilizarmos as letras iniciais do alfabeto, mas que normalmente acontece, tá? Então, sempre que estivermos falando sobre um ponto, vamos representar este ponto por uma letra maiúscula, tá? Devemos fazer isso. Essa é a representação para um ponto. Bom, agora imagine o gramado ou piso do campo se expandindo indefinidamente em todas as direções. E você terá ideia do que é plano. Essa representação de plano, na verdade, é bastante comum no nosso dia a dia, né? Quando a gente fala assim sobre uma superfície plana, como a superfície de uma mesa, um quadro, uma televisão, tela plana. São palavrinhas que a gente sempre utiliza e tem uma definição, na verdade tem um conceito matemático, né? Só que o plano é algo indefinidamente expansível, então ele é infinito em todas as dimensões que ele ocupa. Então, o plano, que nós teremos a ideia, é como se fosse esse campo de futebol, uma superfície retangular que vocês queiram imaginar para se tornar mais simples de compreender. E quando formos indicar um plano, utilizaremos uma letra grega. Bom, aí vocês não fiquem com medo achando que a gente vai aprender alfabeto grego, não, porque não é isso que vai acontecer. Nós normalmente vamos utilizar essas três letras, principalmente alfa e beta, dando mais ênfase até para alfa. Vocês não precisam saber as letras gregas, o alfabeto grego. Nós sempre vamos denotar ou falar sobre algum plano e dar o nome a ele. Por exemplo, um ponto A que está no plano alfa, então eu vou usar essa letrinha. Um ponto C que está no plano beta, eu mesmo vou falar sobre essa letrinha, tá bom? Só para a gente indicar e nomear, representar bem um plano, certinho? Então, essa superfície é a representação de um plano. Nesse caso, foi representado como plano alfa. E agora, vamos para esse estudo bem detalhadozinho sobre retas, segmentos de retas e semi-retas. Bom, primeiro, nesse desenho de campo de futebol, temos algumas linhas em azul. Essas linhas nos dão ideias de segmentos de retas. Bom, segmento de reta é só uma parte de uma reta, tá? É um pedaço de uma reta. E podemos representar desta maneira aqui.
Observem primeiro que nas pontas nós temos dois pontos, o ponto A e o ponto B. A partir destes dois pontos não há nenhum prosseguimento da reta, né? Então, esse pedaço que é chamado de segmento, ele é limitado. Ele tem início e tem fim. E a gente vai indicar por segmento AB ou segmento BA. Normalmente nós utilizamos a ordem alfabética, tá? Ou, às vezes, a depender de muitos segmentos que estejam um ao lado do outro, nós podemos indicar a ordem que eles aparecem. Mas não importa se você vai denotar como AB ou BA, estamos falando do mesmo segmento. Devemos indicar o segmento sempre com essa barra em cima, certo? Essa barra está nos dizendo que o segmento tem limite, tem pontos que o limitam. Quais são esses pontos? Os pontos B e A, certo? Esses pontos são chamados de extremidades de segmento de reta. Ok? Bom, então agora nós vamos falar de fato sobre uma reta. Gente, então, se a gente continuar olhando aquele segmento, esse segmentozinho, o segmento AB, continuar prolongando após os pontos que eram as extremidades. Prolongando, prolongando indefinidamente. Então, nos dois sentidos, do lado esquerdo e do lado direito. Nós podemos continuar fazendo isso para sempre, né? É algo que demoraria tempo infinito, não tem como a gente limitar. Bom, para que não façamos isso, podemos representar uma reta com duas setinhas. Uma seta indicando para cada sentido. Essas setas vão nos mostrar que o conceito de reta, ele é de um traço, em palavras bem grossas assim falando, um traço que é infinito nos dois sentidos, esquerdo e direito, tá bom? Então, essas duas setinhas aqui são extremamente importantes. Eu preciso utilizar. Ele é obrigatório, tá? Um segmento, ele é limitado, tem início e fim, tem as extremidades. A reta, não. Ela pode passar por vários pontos, ela passa por infinitos pontos, mas ainda assim ela continua prosseguindo, tá? Indefinidamente. Então, nós colocamos essas setas para indicar essa infinidade de retas. Quando vamos falar de uma reta, nós podemos denominá-la de algumas maneiras. Uma maneira é chamá-la de uma letra minúscula. Por exemplo, olha esse Rzinho aqui. Lembra que o ponto é indicado por uma letra maiúscula? Esse R é minúsculo. Então, aqui nós podemos falar uma reta R, que passa pelos pontos A e B. Podemos só falar reta R. Então, nós podemos chamar qualquer reta por letra minúscula. Poderia ser reta S, poderia ser reta A, reta B, reta W, reta Y, reta L, contanto que a letra esteja indicado em minúsculo, tá? Tem que ser uma letra minúscula. Ponto, letra maiúscula, reta, letra minúscula. Existe também uma outra maneira da gente indicar a reta, que é observando os pontos por onde a reta está passando. Nesse caso aqui, a gente está mostrando dois pontos. Essa reta está passando pelo ponto A e pelo ponto B. Então, nós podemos indicar assim, reta R ou reta que passa pelos pontos A e B. Observem que, nesse caso, diferente do segmento, o traço que está acima do A e B tem duas setinhas para os dois sentidos, lado direito e esquerdo. Olha só, segmento, só o traço. Agora, reta, a gente precisa indicar, tá? Duas setinhas aqui, direita e esquerda. Imagina que você tem essa mesma reta e vai juntando esses dois pontos, juntando, até que ficarem bem próximos. É como se fosse a mesma representação. Aqui eu posso indicar por reta AB ou BA ou reta R, tá? Só quero deixar bem claro que esse R não é ponto, então ele não tem nada a ver com o A e o B. Quando formos indicar o tracinho em cima de representação, essa barra do AB, essa barra precisa ter duas setas, tá? Para os dois sentidos, é obrigatório. Se eu não coloco as setas, eu estou falando sobre segmento de reta. E vamos lembrar que segmento é só um pedaço da reta. Ok,
Então, olha, só uma outra representação. Podemos falar reta BA ou reta AB ou reta R. Ok? Agora, por fim, espero que vocês não se confundam. Vamos observar o que é uma semirreta. Uma semirreta, gente, como o próprio nome diz, é algo que parece uma reta, mas não é quase uma reta. Bom, ela é indefinida para um lado, para um sentido, mas no outro ela é limitada, porque ela possui uma origem. Olha só, por exemplo, essa representação. Essa semirreta ela é indefinida depois, ou se você pensar de uma outra maneira, antes do ponto B. Mas, passando para o lado direito do ponto A, nós não temos nada representado. Por quê? Porque essa semirreta tem origem no ponto A, passa pelo ponto B e continua seguindo. Ela pode passar por vários outros pontos. Essa outra semirreta tem origem em E, passa pelo ponto F e também continua seguindo. Certo? Então, aqui, quando formos falar sobre semirretas, existe uma ordem que deve ser respeitada. Primeiro, nós vamos falar sempre o ponto de origem da semirreta. Nesse caso, ponto A. Vamos representar a semirreta como sendo AB, com uma setinha também em cima, só que essa seta não está, nós não temos duas setas, não estão para os dois sentidos. A seta está apenas no sentido em que a semirreta continua. Assim, no caso, a semirreta começou em A, passou por B e continuou. Se ela passou por B e prosseguiu, então a seta precisa indicar isso. Então, observando que a seta está dizendo que ela continuou em frente do ponto B. Olha só para esse segundo exemplo. Iniciou em E, passou por F e prosseguiu. Então, a setinha para frente. Eu poderia falar semirreta BA? Não poderia, porque a semirreta não tem origem no ponto B. Poderia falar semirreta FE? Não, porque a semirreta não tem origem no ponto F. Certo? Então, no caso de segmento de reta, só um pedaço de reta, tem origem, tem início e fim, tem as extremidades, que são os pontos A e B. Reta indefinida, certo? Não tem limitações algumas, hein? Não tem limitação alguma. Então, ela vai prosseguir, por isso a gente utiliza as setinhas para dar essa ideia de infinidade. E no caso da semirreta, ela tem origem, mas não tem fim. Então, se origina aqui no ponto A, passa por B e prossegue. Se origina, no segundo caso, no ponto E, passa pelo F e dá continuidade. Certinho? Gente, tenham muito atenção. São 3 representações diferentes. Vocês não podem esquecer na hora que forem indicar cada uma delas, tá bom? Espero que vocês tenham entendido. Fiquem atentos para os próximos vídeos. Tchau!